partir do versículo de número 15. Podeis tomar assento. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Esse é o texto que eu quero. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, me ajuda ele, e passou para trás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus, e se você crê, diga amém. Você sabe que essa passagem do Mar Vermelho é muito conhecida no mundo todo. Algumas pessoas que talvez não deem tanta ênfase a Jesus, não era para ser dessa maneira, elas dão ênfase à abertura do Mar Vermelho. Um exemplo, você vai encontrar isso não na nossa nação, mas em outras nações, essa imagem em quadros, realmente o feito de abrir o Mar Vermelho, ele fica registrado como um dos maiores milagres da Bíblia. E eu estou fazendo essa pequena introdução para você entender. E havia uma necessidade de haver uma plateia maior, porque isso ficaria registrado. E esse registro seria tão importante, ou teria tanta importância, tanta relevância, que o Senhor olha do alto, vê o povo aflito, e no 14:2, à medida que ele percebe que a plateia não era suficiente para o grande espetáculo que aconteceria, o Senhor manda o povo retroceder. Retroceder nunca é fácil. Não é simples retroceder. Principalmente para nós que estamos acostumados a avançar. Nós somos inspirados a avançar. Retroceder é sempre muito mais complicado, mas às vezes extremamente necessário.
pois aqui ou daqui vai sair um milagre que virará um memorial. O Deus que abriu o mar vermelho. Diga amém se você me entendeu. Só que deixa eu falar sobre isso de novo. A plateia, os espectadores não eram suficientes para esse grande espetáculo. E aí Deus pega e manda com que eles retrocedam. Um lugar parece que cercado, porque eles estão de frente a Piarote, a Migdol, ao mar, e diante de Baal-Zefon. Estão cercados, completamente cercados, não tinha como sair daquele lugar. Só que Deus sabia de todas as coisas. E aí o Senhor explica, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, no verso número 4. Porque daqui vai sair um grande espetáculo. Então deixa eu abrir já o primeiro adendo aqui, para virar para você e te mostrar que o teu milagre precisa glorificar o nome do Senhor Jesus. Então uma quantidade de plateia anunciará. Tu já viu alguém que precisa viver um milagre, mas quer viver escondido? Precisa viver um milagre, mas não tem coragem de contar para ninguém? Isso não glorificará o nome do Senhor. Aquilo que Deus precisa realizar nas nossas vidas precisa glorificar o nome do Senhor. E isso é que é importante para nós. A glorificação desse nome fará com que outros milagres aconteçam. Deixa eu tentar te falar, porque às vezes de manhã, às vezes a minha linha de raciocínio é um pouco mais lenta, mas o que ele tem para fazer é tão contínuo, o que é a continuidade, pastor? Deus faz uma promessa para Abraão, ou para Abrão, no início, que chega até Isaac, que chega até Israel, e que alcança a minha vida e a sua. Continuidade. Então o que vai ficar registrado aqui é de tanta importância, é tão relevante, é tão importante, que Deus precisava que a plateia tivesse número suficiente para que esse registro pudesse ter sido acompanhado por muitos, registrado, lido por várias pessoas no futuro, que virasse filme. Então o que Deus tem para fazer na tua vida, e o que Ele ainda não fez, é porque o número de plateia não é suficiente para o espetáculo chamado milagre, inexplicável aos homens. Porque milagre não se vê, milagre se vive. Você está entendendo? Diga amém. E quando você entende essa plataforma de milagres, quando você olha para tudo isso e você diz: Senhor, é por isso que ainda não aconteceu. Tem alguém próximo de você? Diga assim: é por isso que ainda não aconteceu. Porque Deus quer aumentar o nível de plateia. Não é para abater os teus inimigos. Não, isso é coisa de menino. Porque a justiça de Deus não é como a nossa. Não é para que os teus inimigos vejam. Não, mas é para que o nome dele seja glorificado. Isso vai acontecendo até que o Senhor, no texto que nós lemos no verso número 15, Deus prepara todo um cenário. O Senhor vira para Moisés e diz, versículo de número 15, o Senhor vira para ele e diz: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E aí ele continua dizendo o seguinte: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei, versículo seguinte,
Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. E sereis glorificado em Faraó, glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos, então, o anjo de Deus, me ajuda, então, que ia adiante. Então, primeira coisa que eu preciso falar, Deus envia um anjo para ir adiante de nós. Você recebe isso aí? Antes de você pisar, o anjo já chegou? Você recebe? Poderia pegar aqui outros textos e fazer uma analogia aqui e contribuir com isso aqui, mostrando de que Deus envia um anjo que vai adiante de mim. Olha que coisa. Repita comigo, em nome de Jesus. Antes de eu pisar, Deus enviará um anjo adiante. Antes de você pisar, Deus vai enviar um anjo que vai adiante. Só que aqui fala sobre algo que o pastor Christian compartilhou comigo, que o que ele compartilhou você só vai ouvir quinta-feira, que eu achei muito bom. Aqui fala de algo tremendo, e é o primeiro ponto dessa mensagem, essa curta reflexão de hoje, que eu quero compartilhar com você. Aqui diz que então um anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou. Repita comigo, se retirou. Posso melhorar isso para você pegar melhor? Se movimentou. Vem cá, Mateus. Vem cá, Lázaro, que você vem. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Diga amém por isso. Fica aqui assim. Isso. Ele representa, o Mateus representa o povo de Israel. Você está entendendo? Você representa o anjo do Senhor na dianteira. E aí o texto diz que o anjo se movimenta, e ele sai da dianteira. Deixa eu melhorar isso para você entender. Não é pelo fato do anjo ter se movimentado que você tem que se movimentar. Posso repetir? Não é porque o anjo se movimentou que você tem que se movimentar. Deus está dizendo, o movimento do anjo, da dianteira para a parte de trás do povo de Israel, era porque Deus estava vendo aquilo que o povo não estava vendo. O anjo só vai sair da dianteira para a parte de trás do povo de Israel, porque o Senhor já havia visto os egípcios se aproximando. Você está entendendo? Tu não viu o teu inimigo, mas o anjo do Senhor já se movimentou da tua dianteira para a tua retaguarda, para dizer, tu não está vendo, mas eu estou vendo todas as coisas, de mim nada foge do meu alcance. É o Senhor dizendo, hoje tem um anjo saindo da tua dianteira, e voltando para a tua retaguarda, saindo daquilo que você entende como proteção, para agora vir, e Deus está dizendo para você, agora tu olha para frente e não vê o anjo, não se importe, porque o anjo não te abandonou, ele está dizendo para você, eu estou contigo, pois o que vem por detrás é para tentar te destruir, mas Deus já acampou o anjo na tua retaguarda, já tem um anjo preparado para que o milagre aconteça. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.
Repita comigo: não é o fato de percebermos o movimento do anjo de Deus que eu devo me movimentar. Tem alguém do teu lado? Diga assim: fica quietinho aí. Diga assim: não turbe o vosso coração. Diga assim: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Diga assim: nada foge do controle dEle. Diga assim: Ele sabe o que Ele está fazendo. Fica quieto no teu lugar. O fato do anjo se movimentar não te dá direito de se movimentar. Fique aonde você está. Permaneça aonde você está. Fica quietinho aí. Fica quietinha aí. Aguarde. Porque se o anjo se movimentou da tua dianteira para a tua retaguarda, é porque ele viu o que você não está vendo. E se ele viu o que você não está vendo, não consegue contemplar, ele tem um controle sobre todas as coisas debaixo da terra. Deus está falando com você, dizendo o seguinte: só se movimente quando Ele te mandar se movimentar. Você só pode... Jesus. Você já reparou que a gente faz o inverso muitas das vezes? Como assim, pastor? Te digo. Que inverso é esse, pastor? Te falo. Quando Jesus entra no barco e ele vai para a popa e ele dorme, e ele, me ajuda a pregar, ele dorme, porque lá havia um travesseiro. Repita comigo: Deus sempre prepara um travesseiro antes da adversidade. Repita comigo: porque enquanto eu trabalho, Deus descansa. Mas quando eu descanso, Deus trabalha. Então sempre vai existir um travesseiro antes de uma adversidade. Mas até aí tudo bem. Você vai observar, nesse caso, que o anjo se movimenta, se desloca. Aqui representa também a teofania, a manifestação da Trindade na terra. Então, esse anjo era a representação de Deus. E ele se movimenta. Oh, Jesus. Da dianteira para a retaguarda. É claro que esse texto vai expressar que para Faraó e seus cavalarianos, o Senhor vai fazer com que uma nuvem densa recaiam sobre eles, ao ponto de impedi-los de visualizarem. Então, para o povo, era um caminho livre depois da abertura do Mar Vermelho. Para os cavalarianos, para os egípcios, era um caminho turvo. Então cuidado, porque você pode estar num ambiente de provisão, ou você pode estar no ambiente do cuidado de Deus, ou você pode estar no ambiente de proteção. E quando você se movimenta, você pode ir para o ambiente da escuridade. Se você sair do ambiente da proteção, você pode ir para um ambiente em que Deus não te mandou ir. O que significa isso, pastor? Troca em miúdos. Eu troco.
Quando você sai do ambiente da proteção, você está dizendo para ele: eu não quero os teus cuidados, eu abro mão dos teus cuidados. Então aquilo que era escuridade para os egípcios, para nós é proteção. Eu gosto de Isaías, no seu capítulo de número 40, do seu verso de número 11. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto lá desde dos seus versículos anteriores. Nós vamos ver o cuidado de Deus, o amor, 41, verso de número 11. Desculpa, o erro foi meu aqui. Eu gosto desse texto lá do versículo 9 em diante, mas eu quero me prender no 11. Esse texto diz assim: tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei-o dos seus cantos mais remotos. A quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aí no verso número 11 vai dizer assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que te perseguirem. Aí o texto continua dizendo que eles serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Mas vamos entender esse envergonhados e confundidos. Repita comigo: nem sempre Deus envergonha para confundir. Às vezes Deus primeiro precisa confundir para depois envergonhar. Então, para envergonhar os meus inimigos, Ele precisa confundir primeiro os meus inimigos, porque eles não podem saber de que jeito o Senhor vai me guardar no tempo da adversidade. Segundo, Ele precisa confundir a mim mesmo, porque tu já notou? Eu lembro na compra do sítio, já falei isso aqui 300.000 vezes, mas como eu estou pautado em Filipenses, lá no capítulo 3, do seu versículo número 1, Paulo, a igreja em Filipo, ou aos Filipenses, eu gosto desse texto, né? É um texto que eu aprendi com um pregador, e eu gosto dele. Eu volto no 11 só para contextualizar aqui o que eu estou falando, que às vezes a gente fala: pô, já ouviu o pastor falando sobre isso algumas vezes e tal, e Filipenses 3:1, ele consegue nos ajudar. Que versão é essa? Isso, obrigado. O texto diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ah, aleluia, só aí. O 2, vai. Aí ele vai dizer: acautelai-vos, vai. Ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Irmão, isso aqui é lindo demais. Esse versículo 2 arremete a vários pontos, mas eu volto lá ao versículo 11 do capítulo 41 de Isaías, quando ele diz que eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que vos perseguirem. E Deus então quer mostrar para nós de que às vezes Ele precisa confundir os nossos inimigos, e quando não, confundir a nós mesmos. Por quê? Porque você não pode saber a maneira, porque eu estrago. E aí eu lembro do sítio, estava tudo planejado, algumas coisas acontecendo. Nós fomos lá e fomos usados lá para o antigo proprietário, e ele prometeu: olha, se aconteceu o que você profetizou da parte de Deus, eu vou dar esse sítio para vocês. E aí, muito amador, pastor, iniciante,
e num determinado culto, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: não fale, não compartilhe agora, porque o milagre está em processo, está num processo, está para acontecer, espera. E eu, no auge da emoção, pastor Du com esse vozeirão, um louvor, eu disse: querido, eu não sou baú para guardar segredo. E eu fui lá para a igreja, eu disse: gente, olha, está acontecendo um milagre, sabe, o sítio, Deus vai dar e tal, 6 meses depois, repita comigo, 6 meses depois, existem coisas que Deus precisa te confundir, para que você não seja o instrumento, sabe, desculpa dizer, do inimigo, para atrapalhar o processo. Então ele precisa te confundir. Dali por diante eu já não tinha mais certeza de nada, e aí a total dependência foi, e pior, eu já tinha anunciado para a igreja, e agora se não acontece? Mas eu vim te dizer que os planos e propósitos de Deus não podem ser frustrados, os desígnios deles não podem se frustrar. Então Deus já tinha um plano, mas ele pegou e disse assim: eu vou confundir esse pastor aí dessa igreja, porque eu vou fazer, mas eu vou confundir ele, porque eu preciso envergonhar o inimigo. Então repita comigo: Deus precisa às vezes nos confundir, porque o principal a ser envergonhado é o inimigo da minha alma e da tua alma. Você entendeu? Diga amém. Então é isso que ele faz. E aí aquilo que era para acontecer naquele mês levou outros 5 para se manifestar, e aquela tensão, vai, não vai, será que vai? Agora a dúvida começa a vir, e Deus então, e a gente ora, e aí tu ora mais, e aí tu diz: Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou abrir a minha boca, Senhor, para ficar contando milagre antes do tempo, em nome de Jesus. E aí Deus ouve a minha oração, Senhor. E aí o Senhor foi lá, é claro, na sua infinita bondade, e cumpriu o que ele havia determinado para nós. E o sítio foi nosso, foi nos dado as notas promissórias, sabe? Foi aquele homem ímpio, foi fiel com a sua palavra, me chamou lá um dia, e aí com voz tensa, e eu falei: meu Deus, eu preocupado e tal. E ele falou: ô Alexandre, você lembra do que você profetizou na minha vida? Eu falei: lembro, foi da parte de Deus, Deus mandou te falar, eu te falei. Então, aí ele fez uma cara balançando a cabeça, como se estava descontente. Eu falei: Jesus, e agora? Agora eu tenho um sítio, no contrato diz assim: depois da 3ª prestação, ele virou para mim e disse assim: ó, você não vai pagar as 6 primeiras. O que ele falou? Aí o que eu fui lá, quando na 3ª prestação, eu fiquei com medo, e eu fui lá e levei uma prestação, porque no contrato diz assim: depois da 3ª prestação, desvalida tudo, e aí perdia-se a entrada que havia dado, aquela coisa toda. Eu falei: meu Deus, Senhor. E eu fui lá, Senhor, levei uma. Gente, ele nem me atendeu. E no dia que eu cheguei lá, 6 meses depois, né, completando os 6 meses, ele virou para mim e disse assim: rapaz, como eu fiquei decepcionado contigo quando você me trouxe aquela primeira prestação, porque eu acreditei na palavra que você lançou sobre a minha vida, e eu vi naquele momento que você não acreditou na palavra que Deus te usou para a minha vida. Você está entendendo? Diga amém. E aí ele falou: sabe o que aconteceu? Estão aqui as notas promissórias. E sabe aquele 3 mil que você me trouxe? Você perdeu. Se tu não tivesse me dado os 3 mil, a igreja tinha uma receita de mais 3 mil reais na conta dela. Mas você não teve fé, e eu também não vou te devolver os 3 mil. Você está entendendo? Deus está virando para você, está dizendo: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, pois aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Aquieta. Por isso às vezes Deus tem que envergonhar para nos confundir. Por isso que isso acontece. Mas no 14, Êxodo, no versículo de número 21, eu encerro essa curta meditação aqui agora. Um bom dia para você que está nos assistindo. Um beijo no coração de todos vocês. No capítulo de número 14, versículo de número 21, o texto diz assim:
Então, me ajuda? Então, Moisés estendeu a mão por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E aí o Senhor fez retirar. O Senhor fez retirar as águas e foram divididas. Tá, pastor, entendi. Aí, no versículo 26, vamos dar um salto. Repita comigo na primeira parte, enquanto ele projeta, 26. Diga assim: o mar se abriu. Aí no versículo 26, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem. Para que as águas... Eu não quero falar aqui sobre os egípcios, seus carros, seus cavalarianos. Para que as águas voltem. Eu tenho falado sobre isso esses dias, irmãos. O mar se abre, o povo passa. Os egípcios estão vindo. Legal, Deus vai fazer as suas rodas dos cavalarianos, elas começarem a ter defeitos. Eles vão ficar presos no meio do mar e de repente o mar vai se fechar. Por que o mar se fecha, irmãos? Deixa eu falar sobre isso de novo. O mar se fecha simplesmente para que o curso natural das águas volte ao seu normal. O mar se fecha porque Deus agora volta à normalidade, tudo aquilo que era outrora. Só por isso? Claro que não. O mar se fecha para mostrar duas coisas. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que o mar se fecha para mostrar para você que você agora está do outro lado da margem do mar. Você entendeu? Diga amém. Diga para alguém do teu lado, diga assim: Deus tem uma outra margem do mar para a sua vida. Então a primeira coisa é te levar, te transpor, para o outro lado. Segunda coisa, é para que você não volte. Por isso o mar se fechou. Você pode até pensar em voltar, mas não tem como. Porque pelo caminho que você vem, você não vai passar nunca mais dessa maneira. Em seco? Outra manifestação igual a essa? Não. Por isso o mar fechou. Para quê, pastor? Para que você entendesse ou entenda de uma vez por todas. Primeiro, que Deus te colocou do outro lado da margem. Já é motivo de glorificação. Segundo, para que você olhe e não vê nenhum tipo de possibilidade de voltar. Deus tem daqui por diante para a tua vida. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que diante de mim estão. É isso que Deus quer, que você avance para as coisas que diante de você. Ei, 2021 já passou, você está em 2022 e você precisa viver coisas extraordinárias em 2022. Não viva do teu passado, viva do que Deus projetou para o teu futuro. Afinal Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada foge do seu controle. Terceira, então deixa eu recapitular e encerro agora. Primeira, não é o simples fato de voltar tudo ao curso normal, natural das coisas. Para com isso. É Deus te dando uma outra margem. É
É Deus até te possibilitando a olhar para trás, mas e agora? Como é que eu volto? Não tem a canção Quem Já Pisou no Santo dos Santos? Não tem Hebreus capítulo 6, versículo 4? Capítulo 4, põe o capítulo 6, versículo 4. O capítulo 4, versículo 6. Por favor, projeta para a gente. 4, 6. É entender algumas coisas que não tem mais volta, querido. Não tem mais. Eu quero saber como é que você faz, porque a circuncisão agora já não é numa parte da... Isso aí, obrigado. Já não é numa parte do corpo humano. A circuncisão agora é no teu coração. Deus te marca. Repita comigo, eu tenho a marca de Cristo. Você pode estar nos lugares mais obscuros da terra. Você tem a marca de Cristo. Vai chegar em determinados lugares, pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Você está entendendo? Tem alguém na sua casa, na tua parentela, que você precisa liberar uma palavra daqui hoje, dizendo, pode chamar, ela tem a marca de Cristo. Pode estar afastado, mas vai voltar aos caminhos do Senhor, porque tem a marca de Cristo. Você entende? Por favor, dê o melhor de suas palmas ao Senhor. Olha o texto, olha o que diz o texto: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, foram o quê? Vamos, eu paro, vocês continuam, vai. É impossível, pois aqueles que uma vez foram, e provaram, e participaram, e se tornaram, participantes do Espírito Santo. Vamos lá, galerinha, em cima, vamos lá, me ajuda aí. Volta ao versículo 4. Em nome de Jesus, vamos lá. É impossível, pois aqueles que uma vez foram, e provaram, e tornaram, e se provaram, e os poderes... Aí ele vai dizer assim, versículo seguinte: caíram. Sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Ele não pode voltar à cruz, o sacrifício dele foi único. Ele não voltará à cruz. O sacrifício dele foi único e verdadeiro e suficiente. Você sabe que quando a Bíblia diz assim, eu quero falar sobre isso à noite, quando a Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí o texto mais à frente vai dizer assim: para serdes minhas testemunhas. Então, vamos lá? Você recebe poder, diga assim: eu recebo poder para ser e não para ter. Diga assim: ser é muito mais precioso do que ter. Jesus ele vai dizer assim: não acumuleis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba, escava e rouba. Mas acumuleis tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. Primeiro, por que o mar se fecha, pastor? O mar se fecha porque o propósito de Deus é te levar para o outro lado da margem. Você já está do outro lado da margem, por isso que o mar se fechou. Segundo motivo, pastor, por que o mar se fecha? Para que tu não retroceda, não tem mais como voltar, não tem mais como olhar para trás. Eu falei da canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, num outro lugar, não sabe viver, não sabe estar, você entende? Terceiro e último, pastor, por que o mar se fecha? O mar se fecha para mostrar para vocês que alguns personagens que te acompanharam do lado de cá, da margem, alguns não estarão com você do lado de lá da margem. Então não chore pelo que ficou para trás.
avance, porque Deus tem coisas lindas na tua vida. Deus tem coisas lindas para você. Deus tem coisas lindas para o teu ministério. Mas ficou porque não era propósito para atravessar contigo. Ficou, porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Ele quer te mostrar, sabe José na cisterna, ele visualiza os homens que estão acima dele. Aí José no cárcere, agora ele tem uma visão de homens que estão ao lado dele. E José no trono, agora ele vai ver homens que estão abaixo dele. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo, existem etapas da vida que precisam ser vividas. Tem um tempo, tem uma hora, tem um momento. Por isso Deus está virando para nós, está dizendo 3 coisas que o mar precisa se fechar na tua vida. Primeiro, te levar para o outro lado da margem. Segundo, depois do outro lado da margem, que você entenda que não tem como voltar atrás, em nome de Jesus. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Terceira coisa, para que você não chore pelo que se foi, o que ficou para trás não faz parte do processo da sua vida. O que é isso? Deus pode te dar personagens novos, uma história nova, capítulos novos, versículos novos, porque você entendeu que o que ficou para trás não faz parte da sua história. Você está entendendo? Diga amém. Mas foram 400 anos no Egito, pastor. Sim, mas chegou um tempo em que Deus vai se manifestar, vai mandar maná dos céus, vai mandar as cordonizes, vai abrir fontes das rochas mais duras da terra. Tudo isso para te alimentar, tudo isso nessa peregrinação que você vai trilhar, que você vai caminhar a tua terra prometida. Mas ele está dizendo, tenha fé. Ontem eu conversava, pastor Carlos, vem cá, pastor Carlos, rapidinho. Ontem eu conversava com o pastor Felipe, e vocês dois que estão vivendo um momento, né, desafiador no ministério dele, e eu conversava sobre aquele iniciozinho da igreja, né, que eu cheguei com a notícia dizendo assim, a gente vai precisar de 4 mil reais, né, e que isso marcou a nossa vida e a de vocês também. Eu me lembro que eu, pastor Eduardo, nós sempre juntos, né? Eu me lembro que a gente passou algo parecido, não na mesma proporção, mas na igreja que nós tínhamos vindo, precisou-se da caixa da bateria, e eu falei com o pastor na época, eu falei, pastor, deixa eu me movimentar para poder comprar a caixa. Me lembro do preço até hoje, isso é mais de 20 anos atrás, eu acho, era R$167, ele, não, pode ir lá, tal. Foi uma luta, eu botei R$50 e para arranjar os outros, o resto do dinheiro foi uma luta para levantar esse dinheiro. Quando ele falou que numa noite ele queria levantar 4 mil reais, naquele dia tinha umas 20 pessoas, acho que com as crianças, há 15 anos atrás. Aí eu falei assim, caramba, eu na bateria, eu falei assim, meu pai, ele vai passar uma vergonha aqui. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça, eu falei, tadinho Jesus, porque como eu tinha uma experiência anterior, eu falei, ele não vai conseguir levantar isso aqui hoje. E foi em menos de 5 minutos, um levantou 1.000, outro mais 1.500. Eu me lembro que naquele dia levantou mais do que precisou para dar entrada. Teve que mandar parar. E naquele dia, eu que passei a vergonha, sem o pastor saber, depois eu contei para ele. E aquela foi a minha primeira experiência. Então, eu me lembro que naquela época, a gente ainda estávamos no início, era lá em Pilares, em cima de uma garagem, era muito simples. Mas aquela foi a minha primeira experiência com Deus, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que a gente acha que Ele não pode fazer, e Ele mostra que pode fazer nas nossas vidas. E naquele dia em diante eu entendi como Deus era no ministério do pastor Alexandre. E é legal, porque eles quando contaram isso, tipo assim, ele foi me contar depois de muito tempo, né? Depois de anos, de como eles estavam nervosos, cara, porque eu precisava dar uma luva, naquele tempo não tinha R$1, irmãos, eu precisava de 4 mil reais. Eu estava conversando com o pastor Felipe sobre isso, nesse desafio novo,
ministerial que está sobre a vida dele, de algumas coisas que estão acontecendo. Eu disse para ele: não tenha medo, Deus está com você, segue em frente, vai, as portas vão se abrir, os recursos vão chegar, dá o primeiro passo e Deus vai revelar o segundo. É isso que Deus está dizendo. Não tem como voltar, irmãos. Você está do outro lado da margem, agora é só coisas novas que Deus tem para a tua vida. Então não se lamente por quem ficou, viva um novo, porque Deus tem algo novo para quem ficou. Você está entendendo? Deus tem algo novo para quem. E aí, às vezes você sustenta algo, você sustenta uma amizade, você sustenta alguns valores que já deveriam de ter sido extirpados da sua vida há muito tempo. Deixa Deus agir. Por isso ele tem que fechar o mar, por isso ele tem que pegar e fechar, para que você entenda, para que eu entenda, para que nós entendamos que o que passou, passou, e o que ele tem para as nossas vidas é agora, em diante, em nome de Jesus. Não chore pelo leite derramado, siga em frente, erga a tua cabeça para o alto e deixa que o mais ele vai fazer, em nome de Jesus. Você pode mais uma vez glorificar o Senhor com suas palmas? Aleluia! Glória a Deus. Quero te convidar a estar à noite conosco. Eu preciso dar continuidade a uma mensagem